Para você. Boa. Legal, Ana, obrigado, Ana Sanket e todos e todas estão aqui. Prazer, meu nome é João, eu trabalho na Gaia, e daí a gente pode contar um pouquinho mais daqui a pouco, o que a gente faz, por que a gente faz. Obrigado, Letícia. Como a gente faz. É duro a gente definir, né? Uma coisa que me define bastante é que eu gosto de chocolate. E hoje eu comi pipoca com chocolate, que a Yak, que trabalha aqui com a gente, ela trouxe pipoca com chocolate e eu, às vezes, tenho dificuldade de parar de comer chocolate. Então, brincadeira, mas acho que é muito isso. O que eu tento fazer, eu sou muito curioso, eu gosto muito de aprender e gosto de compartilhar as coisas que eu aprendo. Então, e procuro ter... Hoje uma palavra legal, uma expressão que fala de coerência ética. Um amigo meu que foi almoçar comigo, ele falou de coerência ética, né? Então, acho que é muito isso que eu tento fazer, né? Tentar ter coerência entre as coisas que eu acredito, que eu falo e que eu faço, né? Então, eu venho tentando ter o máximo possível isso, que daí você acha que vive de uma forma um pouco mais leve também, né? Se você, sem apego a modelos, sem apego a... Como a gente pode estar nessa jornada de evolução, nessa caminhada, buscando algo legal, assim, sem apegos. Acho que isso fica legal. E a Gaia é isso, a Gaia é um grande experimento que já tem 15 anos e cada vez mais incrível, assim, que eu tenho o privilégio de poder estar trabalhando aqui. Estou super à disposição para vocês fazerem perguntas, vai falar que eu não sei, o que eu sei, o que eu acho, estou super de boa aqui. Legal, obrigada, João. É, isso que o João começou a falar vale muito a pena. Se vocês já tiverem perguntas, podem colocar no chat, né? A gente quer conversar em umas coisinhas que a gente pensou que vale a pena conversar, mas é claro, fiquem à vontade para perguntar. Antes só da gente começar, eu queria fazer um agradecimento formal, assim, a duas pessoas que foram fundamentais para esse livro estar aqui, mas que hoje não conseguiram estar presente, que é o próprio Edgar, vou ver se eu consigo falar, Vereblovsky, o Edgar, enfim, nosso amigo Edgar, que foi a pessoa que traduziu o livro. Então, tudo isso começou porque ele resolveu que queria traduzir, ele queria traduzir, e aí, quando a gente viu, ele já estava traduzindo, correndo. A gente falou, a gente não sabe nem como vai imprimir e tal. Então, ele foi um cara muito importante, mas por questões de data, ele não conseguiu estar aqui. E também a Cris Cintrão, que é outra pessoa, membro do nosso círculo, que foi a gerente do projeto, né, que cuidou de todas as etapas, tal. Então, ela também foi fundamental, por questões de horário, não pôde estar aqui. E por último, um agradecimento à Naomi, que é a revisora, né? Ela é uma profissional revisora de textos, é tradutora e revisora, e ela fez esse trabalho assim de forma voluntária para a gente, por também amor à sociocracia, né? É, então, são pessoas super, super queridas que se desdobraram mil para fazer isso acontecer, né? É, então, um beijo no coração de vocês três. E agora sim, eu queria perguntar, começar fazendo a pergunta para o João, sobre como a sociocracia chegou até você, né? Porque eu não sei como, do nada eu vi você falar de sociocracia no seu Instagram. Assim, eu falei, gente, olha que legal! Assim, o João Pacífico sabe da gente, sabe da existência da sociocracia. E como que você ficou sabendo, conhecer a sociocracia? Então, Santos, faz bastante tempo. Na realidade, eu acho que foi 2013 ou 2014, 2014 talvez, quando a Zappos adotou a Ah, holacracia, ou holocracia, lá atrás, né? Então, há 10 anos atrás. E aí eu comecei a me interessar para conhecer esses novos modelos de gestão. Então, aí eu comecei a aprofundar para ver como que era a holacracia, que é muito parecido com a sociocracia, tal. Daí eu comecei a tentar consumir um pouco mais desse material. Em 2018, se não me engano, eu cheguei a ter um podcast, depois um programa de rádio, na Rádio Globo, na época, que nem existe mais, quando tinha Rádio Globo FM. E aí lá a gente fez pelo menos um, eu não lembro se teve mais de um programa, sobre esses modelos de gestão, né? Então, de autogestão, tal. Então, isso aí já faz o quê? Faz 6 anos.
Então é algo que eu sempre, de alguma forma, observei, gostei, acompanhei, vi modelos, enfim, conheci também. Ano retrasado, ano passado, a gente foi para com a turma da Gaia, para uma ecovila aqui perto, que tinha um modelo também de Hum, autogestão, Terra Luminous chama. Enfim, então que legal. a gente, e daí sempre curioso, tentando ver como que a gente faz, trazendo algumas coisas para Gaia, inclusive. E então faz um tempão assim, sabe, que eu conheço isso e que eu acho super interessante. Que E aí eu legal, que adorei o bacana. convite que vocês me convidaram para escrever o prefácio, e aí eu fiquei super feliz de poder ler o livro em primeira mão e escrever o prefácio também. Ah, muito legal, João, porque eu ia perguntar, assim, do prefácio, né? Porque a gente vê, assim, né, João Pacífico lá, e quando a gente falou, ó, vamos falar com ele, vamos tentar. E é muito impressionante, assim, a sua acessibilidade, né? Assim, você respondeu com uma prontidão enorme, a gente ficou, uau, a gente está conseguindo, né? E a gente falou, nossa, assim, o que que será que, que fez ele ter essa vontade de escrever esse prefácio, né? E Não, aí, não, assim, não sei, não, pode então, é falar. que, assim, não, eu sou super acessível, tá? Totalmente, até porque eu sou um ser humano absolutamente normal, como todo mundo. Eu não consigo ver todas as mensagens do Instagram, especialmente. Do LinkedIn também não. Então, eu vejo um pouco aleatório. Então, às vezes dá um pouco de sorte, mas aí você manda mensagem, ou para a Lininha que está aqui, e aí, é fácil chegar em mim, tá? É que às vezes eu não consigo pelo volume de mensagens, mas não é que eu não sou acessível aqui. Realmente eu não consigo acessar, só que daí a sua mensagem eu consegui ver, e aí eu achei legal, daí eu já conectei, não lembro nem como foi. Mas aí eu falei, "Não, esse tema é legal, eu gosto disso, e foi super legal fazer isso, mas o fato de ter mais ou menos seguidores, mais ou menos engajamentos, isso aí não torna ninguém em absoluto especial, tá, gente? Então acho que isso aí, às vezes a gente fala, pô, tal pessoa é assim, não é nada, assim, isso não é, acho ridículo quem não é, quem se acha especial por algum motivo, por alguma dessas métricas que não tem nada a ver. Então, eu só não consigo responder todas, não é nem por má educação, porque não, e só eu acesso o meu Instagram, né? Ninguém vê minhas mensagens. Então, por conta disso, eu acabo não conseguindo ver tudo, tudo, tudo. Mas eu tento ver o máximo possível, assim. E fiquei feliz com o convite, né? Pra gente, para escrever, para ler, escrever, e aí tá trocando ideia com vocês. Uhum. É, mas a gente entende, assim, né, a gente ficou pensando nisso, imagina quantas pessoas não devem escrever, né? Então, realmente, assim, para nós foi muito especial ter esse retorno e você ter topado esse prefácio. Bom, eu queria apresentar, então, o nosso livro, né? Mostrar como que ficou. Esse livro assim, é um livro, eu falei, quase um livrinho de bolso. Ele não vai ser físico, mas vai ser em PDF. Então porque é um livrinho pequeno, né? Mas o conteúdo dele é muito rico. Então eu vou abrir para mostrar como é que ele ficou, para todo mundo ver a capa, os tambores, né? Rufem os tambores. Eu não sou boa, assim, mas fingi, não fala nada, tá bom? Não precisa comentar. Fingi que ficou legal. Todo mundo está enxergando? Sim. Sim. Bom, então esse é o nosso livro, Quem Decide, Quem Decide. Para começar falando, né, quem escreveu esse livro foi o Ted. O Ted, para quem não conhece, é um dos cofundadores da Sociocracia for All. E ele é um alemão que foi morar no Eco House, conheceu a sociocracia e mora lá ainda e tem muitos anos que ele vem praticando a sociocracia e disseminando, né? O SOFA, ele tem esse propósito, né, que é disseminar a sociocracia de forma Filhinhos são gratuita. bem-vindos. Chegou um baby. Vai lá, meu amor. Peraí, gente. Quem sabe é assim a vida, gente. Tá trabalhando em casa, não vai ser diferente. Desculpa, gente, às 5 da tarde é difícil, né? Vai lá, amor. Mas então, o TED, ele é dos cofundadores, né? Então,
o SOFA ele tem esse propósito que é disseminar a sociocracia de forma o mais acessível possível, né? A gente é uma ONG, então não tem fins lucrativos, né? Então tem vários cursos, inclusive a gente vai deixar o link aqui do livro, mas também da própria página, onde vocês vão encontrar. Às vezes tem cursos, roda de conversa, tem várias coisas que realmente é para tornar acessível. Então o TED, que também foi um dos autores, né, do Muitas Vozes Uma Canção, que também está aqui, depois posso mostrar a capinha dele, linda. Então, ele escreveu esse livro como uma forma também de... Muitas Vozes Uma Canção é um manual e é um livro maior, né, de 300 e tantas páginas. Quem Decide é um livro menor, ele tem umas 90 páginas, mas é um livro também muito prático, né? É um livro que ele vai falar mesmo, assim, né, de como você montar um grupo de uma forma bem prática, tomar uma decisão, dividir os papéis. Então, ele é um livro mais prático. Então, a gente tem aqui, né, a capa. Aqui está no nosso site, né? Quem quiser já pode encomendar o seu livro. E aí, enfim, esse link aqui eu vou deixar no nosso chat. Aí, quem quiser também já pode ir entrando logo depois. Aqui, tá vendo? Ele fala, né? Ele tem muito isso de em 3 reuniões você já pode começar a ter um grupo, criar a estrutura dos papéis e começar a tomar decisão. Então, é um pouquinho sobre isso. Aqui. Então, esse é o nosso livro. Fiquem à vontade para comprar. Temos sim formatos de Kindle, PDF, link já e e outros formatos para outros leitores de livro, tá? Então você recebe o link com os três. Eu já coloquei aqui no nosso chat. Quem quiser pode. Depois a gente vai mostrar mais, divulgar mais, mas para É, quem já está aqui, já está é. aí. Epa, muito obrigada, tá? E aí eu queria voltar ao João perguntando para ele, porque eu sou dessas curiosas, né? Então eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua conexão pessoal, sua trajetória de vida pessoal e profissional, mas e a conexão disso com a sociocracia. Então, se não for pedir demais, você conseguir compartilhar aí com a gente. Claro. Bom, vou contando aqui, daí pode ir perguntando tudo. Ah, eu resolvi montar a Gaia em 2009, tá? Eu trabalho desde 99 no mercado financeiro. 2008 teve uma crise muito grande no mercado financeiro. E aí eu percebi como as pessoas estavam desumanizadas, né? Então, como as pessoas eram simplesmente números para fazer alguém lucrar mais. E daí, nessa crise, eu lembro que tiveram muitas demissões, né? E daí eu vi que as pessoas eram como números de uma planilha de Excel. Você deleta uma célula, você está demitindo uma galera. Ah, demite 30%, tal, demite. Mas aquela pessoa Uhum, esqueciam que faltava, tinha um sonho por trás de cada número daquele, tinha alguém que estava se dedicando, estava colocando a sua vida naquilo. Como poderia ser uma coisa tão fria e você ignorar tudo? Óbvio que às vezes é necessário você demitir alguém por qualquer que seja a razão, a empresa tá mal das pernas, ou eventualmente a pessoa não está indo bem, enfim, mas de uma forma muito desumana. Aí eu falei, poxa, eu queria uhum, ser dono do meu próprio nariz, eu queria uma empresa que tivesse mais valores que eu acredito mais, né? Porque eu vi que era uma coisa meio geral num sistema, que até hoje é muito assim, né? Até hoje eu vejo uma desumanização gigantesca por parte de gestores. Tem até um estudo que foi feito na Austrália que mostrava que CEOs, o nível de CEOs psicopatas era igual de presídios, tipo 20%, negócio meio louco, assim. Enfim, então, e é muito isso, né? Porque daí, num sistema em que você premia, em que você fomenta uma competição interna e que você premia quem vai bem nessa competição, é um sistema que vão ter poucos vencedores e muitos perdedores. E o psicopata nisso, né, ele tem uma vantagem, porque ele não tem aquela empatia, então ele consegue passar por cima dos outros
sem muita dor, né? Ah, beleza, ele vai entender as outras pessoas, muitas vezes são pessoas inteligentes, né? Que sabem como pisar e amassar as outras pessoas para crescer mais. Dessa pessoa cresce mais e o sistema vai se retroalimentando de pessoas absolutamente desumanizadas em organizações sem qualquer propósito de vida, né? O propósito da organização passa a ser simplesmente como eu lucro mais agora, no curto prazo. Esse é o objetivo da organização. E a gente normalizou isso, né? Normalizou. E a gente normaliza isso de várias formas. Quando a gente vê lista de rankings, né? Adoram rankings. Então, é o ranking dos maiores bilionários, o ranking das empresas mais legais, assim, enfim, Great Place to Work virou um mercado. Desculpa se tem alguém aqui, lógico, tem gente séria, tal, mas assim, virou um mercado, né? De vender consultoria e fingir que quem é o mais legal, o lugar mais legal. E daí você vê a falsidade que é aquilo, né? Que é isso daqui. Por quê? Porque virou tudo uma competição para alguém ganhar e todo mundo perder. E aí vale tudo para você ganhar em qualquer de rankings que são absolutamente subjetivos ainda. E mesmo que seja objetivo, não faz o menor sentido. O que é? Vai aplaudir o cara porque aquela empresa lucra mais? Bobeira isso, né? Que coisa mais, assim, eu prefiro muito mais uma empresa que zera o lucro, mas que faz bem para as pessoas, do que uma empresa que lucra um monte e que explora, né? Como é tão comum. Então, eu estava incomodado com esse modelo. Eu falei, pô, eu não tinha dinheiro para abrir uma empresa e tal, e aí a história toda é que trabalhava num banco, não estava feliz com como as coisas estavam andando, e aí surgiu uma oportunidade de um potencial cliente. Eu falei, legal, se eu posso abrir uma empresa com esse cliente, daí ficar mais tranquilo financeiramente. Eu fiz isso, só que daí no primeiro dia da empresa o negócio deu errado com esse cliente. Enfim, mas logo depois tiveram muitas histórias legais, as coisas deram muito certo na Gaia. E desde sempre, a Gaia sempre foi um lugar que eu queria que, assim, coisas básicas, né? Que fosse lugar de pessoas felizes. Mas aí também tem um ponto, né? Não é aquela felicidade utópica, nem a positividade tóxica. Um lugar em que as pessoas possam ser elas mesmas, sem máscaras. Você não tem que chegar lá e tem que... Não, eu quero que a pessoa se sinta confortável, à vontade. Um lugar em que as pessoas se sintam acolhidas também, né? Acolhida. Assim, todo mundo tem problema, todo mundo tem um dia difícil, todo dia tem um dia triste. A pessoa se sente acolhida, ela não tem que se armar com aquela ferradura, com aquela arma e mostrar que ela é super mulher ou super homem, que não sei o que, tal. Isso é muito surreal. Sabe que hoje eu estava vendo um vídeo que me mandaram no Instagram de um cara dando entrevista lá para ir, o cara pagando foi um cara que eu acho horrível também, aquele Joel J. Tá? E aí, na entrevista, ele falava assim: chegaram duas pessoas para entrevistar na minha empresa. Aí tinha um homem e uma mulher. Aí eu falei para o homem, é o seguinte, você vai ficar 2 anos, esquece fim de semana, esquece tudo, esquece férias, esquece emenda de feriado, esquece férias, esquece tudo. 2 anos. Se você fizer um trabalho incrível em 2 anos, daqui a 2 anos você vai ganhar mais do que você ganha hoje. Aí o cara falou assim, e direito trabalhista? Aí ele falou assim, direito trabalhista? E tirou sarro do cara. E aí depois chegou uma mulher. Historinha desse infeliz aí. Daí ele falou a mesma coisa para a mulher, e daí ele falou assim, e você tem filho? Então esquece seus filhos durante 2 anos, esquece isso, esquece seu marido, esquece filho, tal. E aí, você topa ou não topa? Eu falei assim, eu topo, e daqui a 2 anos eu vou estar ganhando mais do que o meu marido. E ele aplaudiu. Gente, que insanidade isso! E a galera aplaude, tem 1 bilhão de gente, que incrível, é isso aí! Gente, que coisa mais sem noção nenhuma, né? Completamente sem noção. E essa é a realidade. Assim, era um vídeo lá de um monte de curtida, onde a gente aplaudindo, tal. Se bobear, eu faço um vídeo falando desse negócio aí. Como aquele outro lá, né? Aquele outro lá, o Thales também, que eu fiz um vídeo assim, surreal, cara. Aqui é segunda a sexta no escritório, sábado e domingo em casa, todo dia até de madrugada trabalhando, tal. Ele acha bonito isso, essa exploração, né? Ele acha isso é completamente insano, né? Não faz o menor sentido. Né? Para que uma empresa existe? Né? Não faz o menor sentido. E a Gaia veio nisso, né? Nessa construção de uma cultura que fosse uma cultura positiva para as pessoas. E acho que é sempre um processo. Você nunca chega nesse lugar. Isso é muito legal. Né? Tem uma coisa que a gente fala muito na Gaia, que aqui a gente não tem um Waze, a gente tem uma bússola. O Waze, ele te fala exatamente, você quer ir daqui até a Lapa. Ele vai falar exatamente quanto tempo demora em cada um dos trechos e que horas que eu vou chegar na Lapa. Mas a bússola vai falar qual a direção. Óbvio que no Waze no caminho é excelente, ele vai te ajudar muito. Mas na vida, a vida não é que nem o trânsito de agora. A vida é muito mais ampla, tem muito mais variáveis do que isso.
Então, o que a gente sempre fala é que a gente sabe a direção que a gente está indo, mas a gente não sabe o caminho exato o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Eu não faço a menor ideia. E o mercado adora de ser super previsível, né? Então, eles fazem aquelas previsões no detalhe, onde a gente vai estar daqui a 5 anos. Gente, tipo, há 1 ano e meio, eu nem sabia o que era inteligência artificial, sabe? Tipo assim, daqui a 1 ano e meio vai ter outra coisa e X, e tudo bem. Né? E que lindo isso, e que bom que a gente tem essas novidades. Então, eu olho muito essa questão da direção que a gente está indo e da intencionalidade do propósito que a gente está fazendo. E que tem muito a ver com a sociocracia quando você começa com um propósito. Por que aquele círculo existe? Por que aquele grupo existe? Ele existe para isso. Legal. E daí quais as ferramentas que a gente vai utilizar para isso? Mas tudo nasce de um propósito. E hoje em dia, várias organizações que podem até ter nascido de um propósito, elas vivem simplesmente por uma métrica que é maximização dos lucros de poucas pessoas, né? E que é basicamente a exploração, né? Exatamente. Aqui a Yuka colocou, acima de tudo, esses exploradores tornam-se donos de algo precioso, uma boa parte do nosso tempo de vida. Tempo que não volta atrás porque os filhos crescem e a gente envelhece, né? Isso é muito assim. Então, como que... E a Gaia veio nisso. Então, 2013 foi o momento que eu comecei a mergulhar na psicologia positiva, a estudar, e aí que eu comecei a entender também... Quando eu conectei com a psicologia positiva através das APOS, né, que tem aquele livro que é bem conhecido, tal, Satisfação Garantida, e aí eu comecei a ler... Daí dele eu derivei de ler vários outros livros, e comecei a mudar muitas coisas, e comecei a melhorar muitas coisas na Gaia. Nessa época, 2013, a gente criou 10 valores da Gaia, são muito fortes aqui hoje, que começam com pratica gratidão, sorrir, faça sorrir. O 8º, que tem muito a ver com a sociocracia, que é fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe. Então, olha isso, eu fortaleço o grupo e unidos vamos mais longe. Não é bater na concorrência, não é passar por cima de alguém, não é ser o melhor, nenhuma dessas baboseiras. É como a gente se fortalece para a gente ir mais longe, para a gente aumentar o impacto que a gente tem. Né? Então, os valores já têm 11 anos aqui na Gaia. E daí a gente veio nesse caminho, né? E no começo da organização da Gaia foi muito uma organização interna. Então aqui a gente tem vários rituais internos, né? Assim como na própria sociocracia tem vários rituais, então tem coisas muito legais, né? E coisas legais até do próprio livro, a gente faz muitas reuniões com check-in também, sabe? Com essas práticas são incorporadas aqui, muitas das práticas são incorporadas aqui há muito tempo na Gaia. Aqui a gente não tem círculos, mas a gente já teve uma espécie de círculos que a gente tinha. A gente teve já. Teve uma época que a Gaia era maior, depois eu vendi uma grande parte. Mas em que a gente juntava pessoas de áreas diferentes para tratar de certos assuntos. A gente não chamava de círculo, a gente chamava de... tinha um nome interno que era Wave, mas poderia ser o círculo E tá também. tudo bem. Tá? Então, e tá tudo bem, exatamente, que a gente sempre gosta de criar nomes aqui criativos. Então, em que você pega pessoas de áreas diferentes para criar aquilo lá, tem uma liderança, enfim, que conecta com outras. Então, isso conversa muito com a sociocracia. Mas, voltando para o modelo de negócio, de empresa, a Gaia sempre foi nisso. Mas, durante muito tempo, eu foquei muito em como a gente consegue ter uma cultura muito forte. E a cultura, eu faço um paralelo com a terra. É você ter uma terra bastante adubada, com bastante heterogênea, com muitos nutrientes nela. Né? Se você tem uma terra que ela é muito rica, você joga a semente lá dentro, as sementes elas vão brotar, elas vão florescer. Mas se você tem uma terra que ela é pobre de nutrientes, né? E aí você pode ter uma semente muito boa que ela não vai nascer direito. Ela só vai nascer se você jogar muito agrotóxico. Quando a gente olha para as organizações, se você tem uma cultura muito rica, muito diversa, as pessoas vão florescer lá dentro, as pessoas vão poder... Cada árvore vai ser ela própria. Mas se você tem uma cultura muito pobre, uma cultura muito homogênea, as pessoas só vão crescer lá com muito tóxico. Isso é o mercado financeiro aqui, a Faria Lima. Que você vê lá todas as pessoas absolutamente iguais, uma apatia gigante, um lugar empobrecido, não financeiramente, mas de valores, de vida, né? Que tem muita gente que a única coisa que tem é dinheiro. Não que dinheiro não seja super importante, é super importante para a nossa vida. Só que é um dos fatores. Né? Quando você vê uma pessoa que tem muito recurso, mas não tem mais nada da vida, olha que vida miserável que essa pessoa leva. E essas pessoas... Opa, caiu o microfone. E essas pessoas estão vivendo lá à base de entorpecentes que sejam. Né? Que então elas ficam naquela rodinha lá, correndo atrás, como um ratinho que está correndo atrás, e nunca vai chegar em lugar nenhum, inclusive. Não vão chegar em lugar nenhum, porque, enfim, é uma coisa muito
é muito miserável, né? Então, e quando a gente, e aqui na Gaia a gente fez isso, a gente tentou deixar uma terra muito nutritiva. Então a gente tentar Uhum. sempre com isso, né? Como a gente pode ter um ambiente bacana para as pessoas se sentirem à vontade, para as pessoas estarem mais fortalecidas, e daí de várias formas. Por exemplo, a gente, nos últimos anos, a gente implementou algo que todo ano a gente faz uma viagem incrível com todo mundo da empresa para algum lugar, que seja algum lugar legal, que traga algo. Já fomos 2 vezes todo mundo para fora do Brasil. Agora a gente pegou uma época de Brasil, então ano passado a gente foi todo mundo para a Amazônia, por baixo do Rio Negro. Esse ano a gente foi para o sul da Bahia. As pessoas conheceram vários assentamentos, lugares maravilhosos, e são viagens de experiência, não é de trabalho, não é para fazer reunião, não é de reunião, é para você se divertir. Então tem um lugar de diversão, mas também de conhecimento, né? Porque a gente escuta falar tanto da Amazônia, mas o que é a Amazônia? Uhum. O que é o Rio Negro? Né? Como que ele funciona? Como as pessoas que moram lá, elas vivem? Né? Então a gente foi para um lugar que só chegava de barco, daí as pessoas conheceram isso. Agora esse ano também, então a gente fez um passeio que a gente conheceu praias maravilhosas dos lugares mais biodiversos do mundo, né? Que é a região lá do sul da Bahia, lá em Serra Grande e tal. E as pessoas visitaram 5 ou 6, a gente, né, visitou 5 ou 6 assentamentos da reforma agrária, do MST, mas de outros também, outros movimentos sociais. As pessoas conhecerem o que é isso, né? Tanta gente está criticando aqui e ali, mas não conhecem o que é Uhum. um assentamento da reforma agrária, quem produz nossa alimentação, o que é uma produção de cacau. Exatamente, aí ele colocou aqui conexão, e cria uma conexão entre as pessoas, porque a gente não tem crachá, aqui a gente já não tem, lá menos ainda. Lá é menos ainda, assim, é um lugar para você realmente passear e tal. Então, a gente tem esse trabalho muito forte de adubar muito a nossa terra para a gente estar num lugar legal, que a gente esteja confortável, tudo. E o segundo ponto da Gaia, que a gente veio intensificando e agora está absolutamente intensificado, que é qual o resultado direto do nosso trabalho? O que a Gaia Uhum. traz de produto, né? E a gente fez uma série de coisas aqui, assim, de forma que hoje a Gaia ela é uma organização em que eu abri mão, enfim, hoje a gente é controlado por uma ONG, né? Então, você tira aquela questão do poder do sócio, do dono, né? Aquele negócio carregado e tal. Então, hoje a gente é uma associação que tem até uma empresa embaixo, mas ela é 100% da associação. E o nome até dessa holding a gente não divulgou ainda. Chama Gaia Legado, para que tenha um legado, para que ela continue existindo. Né? Então, essa é a nossa cabeça. Como a gente faz algo para que continue existindo, independente das pessoas que estão aqui? E também fazendo dessa forma, a gente impede que alguém vai comprar, Gaia, não compra mais nada. Aqui não tem mais comprar, não tem mais comprar nem vender. Né? Então, aí, tipo, a gente já vendia o que dava para vender, aí a gente montou fundos patrimoniais, enfim. Então, é uma nova estratégia. E aí é muito isso, né? O que o nosso trabalho ele gera? Então, hoje tem 100% do que a gente faz são coisas que vão melhorar a vida do planeta. Ponto. Então, ou regeneração ambiental. Eu diria que 100% do que a gente faz hoje tem a ver com social e ambiental. Né? Tem uma presença muito grande na questão de agricultura regenerativa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu vou dar um exemplo para vocês, exemplo de coisas que a gente faz. Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que aconteceu lá, uma grande tragédia, Uhum. muitas doações, especialmente de roupas, de remédios, de alimentos, né? E a gente sabe o que aconteceu. Mas alguém ouviu falar do Rio Grande do Sul nas últimas 2 semanas? Não, no último mês, não. Alguém sabe como está a condição das pessoas lá? Está muito difícil, né? E aí, qual que foi o nosso trabalho? Obrigado, Denis. A gente foi lá. Logo quando começou aquilo, eu comecei a falar com o Frei Sérgio, que é do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Eu falei assim, Frei, me fala como está ele, como foi me falando. Ele falou, então, aí eu falei assim, o que a gente pode fazer como Gaia para apoiar a agricultura familiar do Rio Grande do Sul? E daí a gente foi desenhando e a gente chegou num desenho que agora que foi todo mundo embora, a gente está lá. Então, a gente está financiando agricultores familiares, agricultores e agricultoras familiares do Rio Grande do Sul a reconstruir o que essas pessoas perderam. Porque é o seguinte, e aí? Eu fui visitar lá, tá? Depois, não naquele momento que estava na mídia, acabou tudo, legal, e aí a gente foi lá. Então, assim, com um propósito, como a gente pode ajudar essas pessoas? Eu fui visitar agricultores, agricultoras, movimento social, e daí a gente montou uma operação do mercado de capitais para financiar. Então, por exemplo, tem uma agricultora que para ela o que era importante é ter uma estufa, para outra é ter comida para o animal dela, para ela conseguir ter leite, para conseguir
gerar renda para ela. E cada agricultor tem a sua necessidade, né? E o governo não está chegando, e não quero entrar aqui em mérito, enfim, em todo mundo, não tem como, né? Não estou falando do governo estadual, federal, assim, tirando essa questão. A gente, como sociedade civil, consegue fazer isso. Então, a gente foi lá e montou uma operação financeira que está financiando, o dinheiro está chegando lá agora, então toda semana está chegando dinheiro, os agricultores estão recebendo produtos e assistência técnica também, e depois eles vão ter um prazo gigante, gigante para pagar, numa taxa bem pequenininha, super subsidiado. Só que a gente foi, convenceu investidores grandes, com muito dinheiro, a investirem nisso. Então é muito isso que a gente faz. Então é muito recompensador. A gente vê que a gente consegue usar a nossa criatividade, as ferramentas que a gente tem aqui, ao invés de canalizar recurso para o agrotóxico, a gente canaliza recurso para a agricultura familiar que vai produzir arroz que a gente vai comer depois e que essa pessoa vai ter uma condição de vida melhor. Então é muito isso do que a gente faz. Por exemplo, a gente construiu um prédio no centro de São Paulo, um prédio inteiro. A gente montou uma operação financeira. Uma ONG é dona de um prédio para ter uma locação mais acessível para as pessoas. Então a gente vai criando essas estruturas, e como a gente conhece de mercado financeiro, que é onde a gente está como Gaia há 15 anos, eu como pessoa há 25 anos, como enfim, usa esses instrumentos em prol de uma sociedade melhor, né? E para mim, a sociocracia é um modelo de gestão que permite que todas as pessoas tenham voz, né? E eu acho que a gente tem que viver numa sociedade em que todas as pessoas têm que ter voz. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que... e tem toda a sua raiz, né? Se a gente for ver toda a história, e aí não muito longe da escravidão que a gente teve no Brasil, da colonização que a gente teve no Brasil por pessoas brancas, né? E depois essa colonização, e que veio depois se arrastando mesmo com o fim da escravidão, depois teve uma ditadura aqui no Brasil, e hoje a gente ainda é uma sociedade em que as pessoas que têm mais recursos, elas gostam de explorar, elas vivem da exploração, e elas não têm interesse que isso mude, né? E são pessoas com o meu perfil, né? Homens, brancos, héteros, cis, que se beneficiam disso e querem continuar se beneficiando. O que eu vejo de pessoas que a única luta delas é para que os seus privilégios sejam aumentados, se mantenham e sejam aumentados, né? Isso é um absurdo. E são pessoas absolutamente desconectadas da realidade. Absolutamente desconectadas da realidade, né? Então, eu acho que a sociocracia ela vem num lugar em que todas as pessoas têm voz. Isso que a gente procura fazer, né? Então, até conectando um pouco no começo, quando eu faço os meus vídeos, tal, que eu aprendo algo, eu jamais estou defendendo um ponto de vista ou individual. Eu tento usar o meu lugar de privilégio na sociedade, que a sociedade me colocou porque eu nasci no Brasil. Eu dei enfim, uma loteria da vida, que teve gente que nasceu de um jeito, eu nasci no Brasil, e as pessoas me escutam só pelo fato de ser um homem branco e morar em São Paulo. Então as pessoas me escutam mais por isso. Se eu fosse mulher, escutariam menos. Se eu fosse trans, escutariam menos. Mas como eu sou um homem branco, as pessoas me escutam. Eu tenho uma passabilidade maior em alguns lugares por conta do meu perfil, né? E eu consigo falar com essas pessoas. Enfim, óbvio que eu tenho 1 trilhão de haters, mas enfim, é o custo que eu tenho, o que eu pago por isso. Mas é o que me faz acordar de manhã, né? E falar, poxa, não faz sentido eu fazer de outra forma. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que numa situação de opressão, quando você enxerga uma situação de opressão, se você ficar neutro, você está apoiando o opressor, né? Então, a partir do momento que eu entendi o que acontece com as mulheres, se eu ficar quieto, eu estou apoiando aquele machismo, aquela misoginia. Quando eu vejo uma questão igual, e como a gente vê, né, o preconceito racial no Brasil, se eu fico quieto, também eu vou estar apoiando aquilo. Então, como a gente faz algo no sentido contrário, né? Como eu vou lá e tento escancarar algo para as pessoas, né? Ó, gente, isso aqui tá errado o que está acontecendo. Isso que eu procuro fazer dentro desse meu lugar de privilégio, né? Mas em prol de um mundo que eu acredito que é um mundo diverso, um mundo em que todas as pessoas têm direitos, tem que ter direitos, né? Todos os direitos básicos a viver com dignidade, a ter água, a ter luz, a ter comida, a ter escola, a ter educação, a ter casa. Todas as pessoas têm que ter direito a isso. Não faz sentido a gente ver numa sociedade que é assim, ou uma sociedade que é tão desigual, né? Quando a gente olha, tem uma conta que é fácil das pessoas visualizarem, né? A diferença entre 1 milhão e 1 bilhão.
1 milhão de segundos são 11 dias, 1 bilhão de segundos são 32 anos. E a maior parte da população não tem nem perto de 1 milhão, muito longe disso. Então, quando a gente fala de bilionários, a gente aplaude bilionários, a gente está aplaudindo um sistema que ele é capaz Exato. de criar uma diferença entre centenas de anos para pouquíssimos dias. E a gente sabe, então é isso, né? E quem tem muito é muito fácil acumular, quem tem pouco é muito difícil juntar, né? Então, e as duas únicas formas de você mudar isso é através de quem tem mais abrir mão e pagar impostos. Aí quando eu falo essas coisas, mas eu quero, enfim, porque aí queria, enfim, entrando na parte da política, mas já saindo disso. E acho que a sociocracia, ela traz esse lugar de você ter a voz de todo mundo, de você ter círculos, você ter responsabilidades, você ter um formato de gestão em que o propósito esteja acima de qualquer outra coisa. E aí está todo mundo andando na mesma direção em busca daquele propósito, né? Através de consensos, através de práticas. E isso acho que faz muito sentido, né? Se a gente tivesse, por exemplo, imagina que hoje a gente tivesse indo para um outro lado, que não é extremo, tá? Todos os grandes bancos do Brasil, tô falando 5, em que toda a presidência e diretoria fosse somente de mulheres pretas. Eu tenho certeza que seria melhor o Brasil. Eu tenho certeza que se toda a diretoria... Você fala, mas como assim só mulheres pretas? Espera aí, é tudo um homem branco. Tem mais mulher preta do que homem branco no Brasil? Então faz sentido ser. Não é absurdo o que eu estou falando, né? Mas eu tenho certeza que se fosse assim, seria muito melhor, porque pessoas têm mais conexão com a realidade, né? Então, mas não é assim. Hoje, quando você vai ver, é só homens brancos que estão lá lutando para aumentar os seus privilégios. E então acho que esses outros formatos de gestão, de autogestão, de governança, eles são necessários. A gente questionar o que tem aqui hoje em prol de uma sociedade melhor para todo mundo. Poxa, Falei um monte, mas posso ficar falando, tá, gente? Aqui tem a palmas, mostrando aqui assim, agora a acho que é Isabel. maravilha, assim, obrigada por tudo que você falou, pela generosidade do compartilhamento, assim. E aí eu acho que é isso, né? Dá para ver que esses valores estão na sua trajetória. Os valores da sociocracia estão intrínsecos aí no jeito que você foi falando, nas coisas que você foi trazendo durante todo o percurso. Então, maravilha. Gente, tem como clonar João Pacífico, gente? Dá para fazer umas Não, cópias dele, assim, tem um e monte, gente. Não, distribuindo não sou nada todas as... demais. Não, tudo bem, você continua não sendo nada demais desse jeito, assim, simplesmente por você ter essa visão desse lugar de sociedade, do alcance das coisas que você pode fazer, já tá bom, né? Então a gente agradece. É, mas bora Ó, tem umas lá. perguntas aqui, ó. Tem umas perguntas aqui, ó. Deixa eu É, pegar aqui, ó. quer responder? Aqui, a Isabel colocou aqui. O único destaque que eu tenho no Instagram é a diferença de milhão e milhão. Exato, porra. Eu fiz acho que 1 ou 2 vídeos sobre isso já também. Aqui a Isabel colocou. Ainda vivemos uma monocultura de forma de trabalhar, mas eu realmente acredito que quem gostaria de fazer diferente, mas não sabe os caminhos. Como auxiliar nessa transformação? Então, tem um negócio que é o seguinte. Durante muito tempo, agora eu dei uma parada nisso aqui, mas eu dei muita palestra em RH de empresa. Em RH, empresa, na verdade. Muita, muita palestra. Alguns anos atrás. Quero mudar, quero mudar. Assim, nessas organizações grandes, tal, ou médias, enfim, ou qualquer tamanho de organização, se as pessoas que têm, no modelo tradicional de gestão, tá? Não estou falando no modelo que a gente está comentando aqui, no modelo tradicional de gestão, para mudar, as pessoas que mandam, elas têm que querer mudar, senão não vai. Eu já vi muito RH super bem intencionado. O RH quer pessoas que estão afim, que querem muito, Uhum. mas se o diretor financeiro falar não, ou se o diretor financeiro, tá bom, mas ele vai lá e vai cobrar as pessoas de outra coisa, se a governança interna ela incentiva a competição interna, não dá. Você vai ser colaborativo por quê? Tem o Jack Welch, foi um cara absolutamente aplaudido É. no milênio passado, no século passado, que ele é o cara que tal do grupo dele, ele demitia 10% das pessoas no final do ano. De cada célula, 10% era demitido, 20% era promovido. Então, se você está numa jaula de leões, em que 2 vão sair da jaula, um vai virar comida de leão, você vai ter que se adequar àquilo. Por mais que você não queira, você precisa daquele salário para sobreviver.
né? Então, numa situação dessa, o ponto são as pessoas que mandam. E aí eu vou além também nisso, porque é o seguinte, então as pessoas que mandam fazem isso. E aí a gente vê várias startups super legais. Mas é difícil empreender, gente, no Brasil. Eu empreendi, dei certo por N motivos, por sorte também, tá? Real. Mas não é fácil. E aí você vê, tipo, umas ideias super legais, assim, que não dão certo. Não é porque as pessoas não são boas, não é porque... É porque é, é difícil, né? Você não tem crédito, né? Você não tem... Pô, é um mercado super... o A gente grande... sabe, a gente está penando aqui para empreender, viu? Exato. O grande ele Ninguém é massacra o bobo. pequeno. Aí você fala assim, legal, consegui ser fornecedor da Ambev. Desculpa, mas você tá ferrado. Assim, você tá ferrado. Tá ferrado total. E é isso, né? Porque, tipo, ele vai tirar o seu sangue daquele negócio, né? Então, é isso. É prestar serviço pro cara, o cara vai te pagar daqui a 6 meses. Não, mas eu já prestei serviço. Ah, azar seu. Aqui, a gente tá... E é isso, né? Então, é complexo essa transformação que tem que acontecer. Por isso que eu acho que política pública ajuda muito, mas infelizmente esses caras entenderam que para eles estar dentro da política faz sentido para eles continuarem seus privilégios. Ó, tem as perguntas tem aqui do Denis, do Alberto, a Isa também levantou a mão, não sei como vocês querem coordenar aqui. Se quer que eu vá falando, eu vou falando também, vou pegando as perguntas e vou respondendo, como vocês acharem. Vamos nas perguntas, daqui a pouco a gente vai na Isa. Tá, tá bom. E esse tempo que não para de correr, mas vamos lá, a gente consegue. Bom, vamos lá. Então, a pergunta do Denis. Temos anos de aprendizado, desde a infância até os dias atuais, de um tipo de modelo de gestão, comando e controle. Quais aspectos, João, que você ainda vê como dificuldade para a transição modelo sociocrático e que você ainda convive? Não, para mim o ponto é o seguinte, como a mentalidade das pessoas, ela está baseada, infelizmente, tá, gente, na ganância, a mentalidade das pessoas está baseada na ganância, tá? Eu vou dar um exemplo. Ah, fizeram uma pesquisa agora na questão do Rio Grande do Sul, que acho que 97% das pessoas que responderam aquela pergunta, não sei qual foi a amostra, mas era meio Brasil, assim, falaram, ah, não, sim, são as mudanças climáticas. Então, acho que as pessoas, enfim, já entenderam, né, que mudança climática é tipo uma realidade, né, por mais que, assim, Acho que evidência não é agora o que foi falta, isso, mas essa parte a foi, gente já legal. passou. Mas aí a gente vai ver como que as empresas estão se comportando. Como que o agro está se comportando? Como os deputados estão se comportando? Mas espera aí, a gente já entendeu, e ainda assim, e eu que estou lutando por isso, né, eu vejo que assim, dando murro em ponta de faca, a gente está retrocedendo. Então, e o que explica isso? As pessoas já entenderam, já sabem, foram afetadas, viram que pô, pode ser muito maior do que se espera, né? Esses dias o Carlos Nobre também deu uma entrevista, assim, gente, ó, e ele é o cara que alarmava, né? Falava assim, eu achava que era ruim, mas pode ser que seja muito pior. E ainda assim, a ganância tá assim, você não consegue falar assim, na turma da Faria Lima assim, assim, quando você vai falar o único interesse deles na pauta climática é greenwashing, é fingir que faz, não é fazer, não é fazer. Garanto para vocês. Eu garanto, tá? Garanto. Não estão nem aí para isso. Está se falando de extração de petróleo, de novos campos de petróleo. O nosso governo também. Tá falando de extrair petróleo da foz do Amazonas, não tô brincando, tipo, é sério, assim. Não, mas é a questão econômica, mas peraí, gente, não vai ter vida daqui a pouco. Tipo, não é? Então, para mim é a ganância. Então, a ganância que está nesse lugar, ela também está no lugar de privilégio. Se o cara quer ganhar o máximo possível, ele acha que a vida é uma competição e que ele tem que ganhar. Quando você fala de uma sociocracia, você fala, pô, peraí, então eu vou ter que dar voz para as outras pessoas? Peraí, vai ter que ser consenso, não vai ser mais comando e controle, não vou ser eu que vou falar, não sou eu que vou definir o futuro disso daqui, é meu isso daqui, é meu depois dos meus filhos, depois dos meus netos, depois dos meus camaradas. E é isso. É surreal, mas é isso. Então, eu acho que é um modelo mental que está agora, que é potencializado por uma extrema-direita e coaches, sem falar mal dos coaches, eu estou falando mal daqueles coaches. Olha lá, Pablo Marçal, tá? Não é todos. Tem muita gente séria pra caramba. Mas eu estou falando daquele tipo lá. Que para mim é uma psicopatia também. Né? Porque o cara consegue mentir de uma forma
absolutamente surreal, assim, não é possível que ele consiga ser humano. Então, acho que então isso aqui é potencializado, né? Você consegue, muda sua mentalidade, você vai ser o bilionário. Não vai ser bilionário, esquece, você não vai ser bilionário. Tá? A não ser que você tenha nascido filho de um bilionário, ponto. Você não vai ser. Então, para mim, parte muito disso. E aí, na Gaia Mais, que é uma outra ONG, né, que a gente criou há 10 anos atrás, um dos trabalhos que a gente faz hoje, com professores da rede pública do Brasil inteiro, é o ensino baseado na ciência da compaixão. Né? Eu estava agora, 2 semanas atrás, lá em Atlanta, num seminário da Emory, que é uma universidade de lá que faz esses estudos, tal, bem bacana. E eu acho que a compaixão é uma cura para o planeta, para as pessoas e para o planeta, né? Que as pessoas agirem para que as outras não venham a sofrer, não sofram e não venham a sofrer. Então imagina se todo mundo se conectar com e o legal é que a compaixão ela é treinável, né? As pessoas assim, eu vou agir para que as outras pessoas não venham a sofrer. Então daí ela vai se conectar com as outras. Eu não quero que aquela pessoa sofra. Eu não quero que aquela pessoa passe fome. Eu não quero que aquela pessoa esteja em situação de rua. Eu não quero que aquela pessoa sofra discriminação, racismo, homofobia, etarismo, qualquer outro tipo de coisa. Eu não quero aquilo. Daí os líderes eles vão se comportar de outra forma, né? Mas tem que conectar isso. E aí o que o Dalai Lama percebeu há muito tempo atrás, ele falou assim, opa, peraí, vamos ensinar isso aqui nas escolas? Que é muito mais fácil a gente ensinar a criança do que ensinar o cara mais velho lá, que não vai mudar tão fácil, né? Então, aí por isso que começou um programa chamado C-Learning, que é ensino social, ético e emocional, social, ético, emocional, social, ético, emocional, enfim, de aprendizado, uma aprendizagem ética baseada na compaixão, né? Secular, né? Que é sem viés nenhum religioso, científico até, para ensinar isso para as pessoas. Eu acho que se a gente tivesse uma sociedade baseada na compaixão, seria uma sociedade muito melhor, em que as pessoas iam se preocupar com as outras, com o meio ambiente, né? Com tudo, né? Com a rua não quero que só o meu bairro esteja bom, eu quero que todos os bairros estejam bons, né? Quando a gente vê, por exemplo, e entrando sim daí nesse caso numa questão política, quando a gente vê assim, o pobre defendendo a privatização da Sabesp, fala, cara, você vai perder com esse negócio. Ele vai, o bairro do rico vai estar bom. A conta vai subir, mas para o rico não vai mudar, mas para você vai. A Sabesp, pra vocês terem uma ideia, gente, no dia de venda dela, ela valia um valor na bolsa, o valor da bolsa. Ela foi vendida por 22% abaixo. Quem comprou a ação no dia da Sabesp, essa pessoa ela comprou por 22% de desconto do valor da bolsa. E quem comprou metade foi lá a Equatorial, metade foi no mercado financeiro. Você acha que o mercado financeiro ele comprou a Sabesp com desconto para quê? Para levar água lá para o Capão Redondo? É óbvio que não. Ele comprou para lucrar, é óbvio. Ninguém. Não. Eu vou investir na Sabesp porque eu quero um saneamento bom para São Paulo. É óbvio que não. O cara comprou para ganhar dinheiro, para especular em cima da água. A água vira produto. Então, é isso, assim, sabe? E aí, o que eu tento fazer é esclarecer isso para as pessoas. Falar, cara, gente, e não é por mim, porque se a minha conta de água aumentar, tipo, ok, eu não vou sofrer por isso. Mas eu estou tentando alertar você que vai sofrer. Então é muito louco, né? É um pouco do que eu acho, assim. Então é um pouco do meu trabalho também tentar alertar as pessoas, assim, né? Tipo, cara, tá muito errado. A galera tá te ludibriando, falando, é roubo, é roubo. Cara, essa BSPG é de capital aberto, sabe? Tipo, tem governança lá. Surreal isso. Mas vamos lá. Agora, o Walter colocou aqui. Existe uma teoria de que somos uma geração de transição entre a sociedade industrial e do conhecimento. Nesse sentido, a sociocracia, a holocracia e outras abordagens também são transitórias. Como você percebe esse movimento e iniciativa? Boa pergunta. O Walter tá afiado hoje. Não, é uma ótima pergunta, inclusive. Eu acho o seguinte. Eu acho que pode ser, sim, mas uma palavra em inglês não gosto, tá? Mas enfim, tipo, o mainstream, que é o que tá dominante agora, ele não tem interesse de mudar. Eu vejo que hoje em dia a gente fala sobre isso, talvez há 10 anos atrás pouca gente falava, há 20 ninguém falava. É bom, mas a gente tem que estar atento, porque tem uma geração sendo formada, e agora eu não quero pegar assim, óbvio que eu não vou generalizar, mas muita gente que é formada hoje em INSPER, GV, IBMEC, Barari Barará,
nada contra as universidades, mas muita gente que é formada nesses lugares, que proporcionalmente é pouca gente, mas em termos de PIB é muita gente, é ensinado a perpetuar o mesmo modelo atual. E o poder é concentrado, gente. Se você pega, tipo, tem 3 fundos no mundo, BlackRock, Vanguard, mais um, esses caras controlam. Você pega a lista de negócio que esses caras controlam, você fala, não é possível. Tudo que eu faço, esses caras controlam de alguma forma. A comida que eu como, o que eu visto, os caras controlam tudo. Né? E no Brasil a mesma coisa. Pega alguns grupos grandes. Pega o Itaúsa, ele tem a estrada que você pega, o banco que você vai, o chinelo que você... Havaianas, você vai para um grupo. Então, assim, eu acho que pode ser. A gente pode estar numa momento de transição? Pode. Mas pode não estar. E se a gente está num momento de transição, eu acho que esses modelos, eles são modelos que estão aqui, que vão ser aprimorados, vão mudar, tal. Pode. Mas a gente corre o risco de ser um monte de gente bem intencionada, ralando para sobreviver, enquanto poucos negócios controlam o PIB, a economia, os empregos e o modelo vigente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E por isso que a gente tem que, de alguma forma, e eu não sei como, eu não tenho essa resposta, como a gente combate esse modelo? Porque assim, não adianta falar assim, legal, tem uma ideia genial para mudar a sociedade, mas eu não consigo criar um negócio viável. Acabou, vou ter que trabalhar no Itaú. Vou para XP. Bom, mas eu não gosto, ok, mas você tem que comer. Vou ter que prestar serviço para Ambev e eu não vou poder falar mal do Lema. E isso é real. Né? Assim, pra vocês terem uma ideia, eu estava conversando esses dias com... Tem muito artista, que não pode se posicionar agora nas eleições. Porque o contrato, me falaram isso daqui ontem, o contrato deles impede que eles se posicionem. Tem filho famoso de candidata a vice-prefeita de São Paulo, que eu não vou falar o nome, que não pode se posicionar a favor da mãe, nem tirar foto. Isso. Porque tem um contrato que fala assim, você não pode, não vou falar o nome, mas vocês podem imaginar quem é, cantor, filho de uma vice-prefeita, que não pode aparecer com a mãe. Pode dar declaração, ele tem um monte de gente no Instagram, não pode falar nada. Não é isso. Né? Então, por quê? Porque fala assim, não quero que você fale nada. Óbvio, não vai falar dentro do lado dele, mas sabe que ele falaria qual é o lado dele. Mas não pode, qual é o interesse? Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o neoliberalismo está concentrando cada vez mais poder na mão de pouquíssimos. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas não querem sociocracia, gente. Não querem de maneira nenhuma, porque daí vai mudar tudo. Né? Dá poder O para a galera de pior, baixo lá. João, eles querem a sociocracia desde que funcione para eles. Então, o que acontece muito que chega a gente como consultora é aquela pessoa, não, sociocratiza assim, porque aí todo mundo vai concordar comigo. Então, existe aquele lugar, um poder oculto, que a gente tem que ficar muito atento quando trabalha. Nesse pano de fundo, tipo, a gente toma decisões nas reuniões, né? Então, por que a gente é chato que a gente toma decisões nas reuniões? Para não tomar decisão no corredor, né? Que aí o corredor, tem um corredor ali que mais especial que outro, né? Tem o corredor do, sei lá qual andar, onde as decisões são tomadas. Então, mas é muito usado nesse pano de fundo, sim, de gente que não quer deixar abrir mão do poder, então se apropria das técnicas, se apropria aí dos jargões, do palavreado, não, isso daqui não é sociocrático, não entra. E aí a gente a gente como consultor tem que tomar cuidado para não se deixar manipular, de tipo, não, a pessoa às vezes não está conseguindo se expressar com as palavras, mas sim tem uma necessidade não atendida ali, né? Às vezes uma pessoa que tem teve menos estudo vai ter um pouquinho mais de dificuldade de se expressar, de articular e de apresentar, por exemplo, uma objeção. E aí, como que você fica, né? Hum. Exatamente, não, e até tem outra, né? Depende do tipo de objeção, pode ser que uma objeção prejudica essa pessoa. Então ela fala, não vou falar isso que pode me Uhum. prejudicar. Né? Então, É, que pode ser algo que pode, ela fala, poxa, mas se eu falo isso daqui, enfim, então tem esse lado. Aí que tem a Isabel colocou aqui, aí vem falar de modelos alternativos e falar o capitalismo, mas e o capitalismo, né? Deu boa. certo. O ponto é isso, né? Assim, e aí, né? Assim, pergunta para uma das 80 pessoas em situação de rua do Brasil o quão certo deu o capitalismo. Eu falo, pô, não, para mim não deu. Né? A pessoa está lá.
Lógico, tiveram desenvolvimentos legais, teve coisa legal, teve, mas teve coisa que não é. Então, acho que a gente tem que revisitar esse modelo, porque para mim é um modelo que é falido, sinceramente é falido, e a questão social sempre, assim, teoricamente, em algum momento você consegue resolver, mas a questão ambiental não mais. Então, a questão ambiental chega num ponto de não retorno, que estão falando que talvez já tenha passado. E aí? Agora vamos resolver daqui a 100 anos? Não, não, né? Tava vendo aqui acho que até do Carlos Nobre. No momento quando chegar a 2 ou 2,5 acima da área pré-industrial lá, já os corais do mundo morrem, né? Então, tem coisas muito graves que podem acontecer. Tem que tomar cuidado até com isso, com essas informações que geram hoje em dia uma ansiedade climática e tal. Então, a gente tem que... e aí? Né? Mas tá todo mundo ignorando, né? Tá todo mundo ignorando isso e querendo saber como fazer o próximo unicórnio, né? Então, acho que são resultados desse capitalismo que deu errado para mim. Queremos sociocracia para aumentar a produtividade, exatamente. Ai, que ódio, subvestir. A Nara também é outra uma das consultoras que estão aqui na sala, também com muita É experiência. bizarro, né? Aí eu fico nervoso desses pedidos. Nossa. Gente, Aqui a a Yuka gente colocou: tem. uma conhecida fornece flores para a Globo e o contrato dela impede de dar entrevistas. Mesmo sobre questão pessoal, mas que eu viro o Poder Executivo. Oh, Ela fornece flor para a Globo, tipo, daí não pode, né? Tipo, assim, aí você vê como que é o. E essas pessoas, né, muitas vezes, pra você ter uma ideia, eu não ganho nada, tá? Assim, só deixar super claro, já que estão me ouvindo aqui. Eu não ganho um centavo com o Instagram, tá? Nada. Lógico, quando eu falo bem do Boulos, obviamente não recebo um centavo, senão eu não faria, tá? Porque senão eu não seria independente. Falo de empresa e tal. Aí, esses dias eu recebi notificação bem dura de empresa do mercado financeiro, bem dura, assim. Esses caras que são defensores da liberdade de expressão, e tudo que eu falo, a gente toma muito cuidado para tudo ter evidência, né? Então, tudo tem. Eu coloco print de matéria, tal, no zero, que tipo, eu não ganho nada, ainda levar processo nas costas é ruim. Mas tudo a gente tem evidência do que eu falo. Mas eles tentam coagir a gente, tentam coagir. A Vale não foram para mim direto, mas algumas pessoas que eu conheço foram coagidas pela. Não, desculpa, a Vale não foi coerção, a Vale tentou comprar influenciadores, é diferente, né? Mas tem. Agora, uma semana retrasada, que eu recebi uma notificação de uma instituição do mercado financeiro bem dura. Bem dura. Aí eu falei assim: me respondam em 24 horas essas informações. Aí, né, não vou postar. Era só brincadeira, era só para eles correrem atrás para responder. Aí, só para dar uma. que bom, né? Eles vão te intimidam, mas a gente intimida de volta, né? Exato. Não, nem vou postar agora esses caras seguindo deles, mas só vou falar assim: me respondam o que vocês acham disso, vocês têm 24 horas para responder, senão eu vou achar que vocês estão de acordo. É a diferença, né, de gente que sabe jogar o jogo, né? Pacífico é maravilhoso. Ai, Acho que a a Isabel tinha conversa alguma tá boa, pergunta. né? Daqui a pouco a gente tem que ir embora, mas acho que a Isabel não tem É. mais pergunta, não. Ela já colocou aqui. É. Sim. João, eu queria te puxar um pouquinho para o nosso livro, assim, né? É verdade, eu fiquei contando histórias da vida, né? Tá Não, sendo que a gente mas pediu é histórias, eu fiquei maravilhoso contando de ouvir, ao mesmo, histórias. não, ao mesmo tempo é maravilhoso e desesperador, né? Quando a gente vê essa lacuna, assim, entre o entender e o praticar e o longo caminho que a gente tem pela frente, assim, né? Nessa realidade de estamos em transição, mas tem muita gente que não quer fazer transição, né? Se a gente Sim, olha. não, e a gente tem que dar forma, a gente tem que dar toda a corda pra galera não dar. Não, e vai dar, e tem que ter modelos, sabe? Tem que ter tal. É, Não, eu não sou desanimado, não, gente. Eu só fico combatendo esses caras aí, porque, assim, eu tem uma coisa que eu. Ah, não, mas fala, mas não vou ficar falando. Volta, volta. eu queria saber, assim, Ah, né, você leu o livro e eu queria li. saber, assim, dentro de tudo isso que a gente está conversando, né, na sua visão, qual que você acha que é a maior contribuição que esse livro pode trazer, né, dentro de todo esse contexto que você trouxe, né, e, enfim, de toda essa consciência que você trouxe também. Como que você acha que esse livro pode ajudar a gente, né, nesse momento? Legal, legal. O Denis está aqui falando que ele vai sair. Eu vi que o Denis agora há pouco até mostrou o livro lá no computador dele. É, Hum. não, eu acho que a principal contribuição. O legal é que o livro é um livro muito prático, então isso eu acho que é super legal, né? Então mostra passos reais, concretos, desde como fazer uma reunião, de como em 3 passos, né, você sair do zero para você ter uma organização, como você estruturar isso. Então, eu acho que é muito legal. O livro é muito legal por ele ser prático, ponto. Mas eu acho que como maior contribuição,
que vai além dele ser prático, é as pessoas se questionarem se os modelos atuais que são implementados fazem sentido. Porque, assim, obviamente, pensa alguém de uma grande indústria. A pessoa vai ler, ela não vai conseguir mudar a Unilever. Não tem como ela mudar a Unilever. Só que ela pode, de repente, fazer reuniões de uma forma diferente. Ele pode, na própria equipe dela, criar círculos que não vai mudar a Unilever global, mas ela pode ver como ela consegue pegar elementos de uma sociocracia, por exemplo, e implementar no time dela. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade, você começar a pensar que pode ser de uma forma diferente, eu acho que isso é muito rico. Boa. Ah, bom, e o que mais chamou a atenção, João, desse livro? É uma linguagem fácil, rápida de ler. Eu sei que eu falei, com passos, com dicas práticas para a gente fazer. E isso, né? Acho que como a gente. Acho que é muito importante a gente abrir a cabeça para novos modelos e para questionar, né? Será que a forma que eu faço hoje ela pode ser aprimorada? O que que a sociocracia pode melhorar, né? Eu consigo implementar tudo disso numa nova organização que eu estou montando? Eu consigo aprimorar algumas coisas, seja de dinâmicas de, por exemplo, que tem lá de resolução de conflitos, que lá também fala, é legal isso, ou dinâmicas de reuniões também, outra coisa bem prática hoje da nossa vida, né, de reuniões, como fazer uma reunião, como preparar a reunião, como começar uma reunião, como encerrar uma reunião, enfim, coisas bem práticas que a gente consegue ser mais efetivo, né, mais efetivo em prol de um propósito, né, não da produtividade, mas em prol de um propósito maior, né, então isso eu acho que é super legal. Novas referências, exatamente. Gente, o papo tá muito bom. Eu sei que vocês vão me odiar agora, mas a gente vai precisar encerrar, né? Para liberar também. A gente já começou a perder algumas pessoas, mas liberar também o João, que deve ter mais coisas aí no dia dele. Eu tenho mais uma reunião hoje aqui. É. Então fica aí nosso grande agradecimento mais uma vez. Agradecimento, João, pela Obrigado, viu, gente? generosidade de todo, né? De responder, porque ele respondeu todas as nossas perguntas no Instagram. Não foi só essa, não. Uma outra vez que a gente falou, ele também É, respondeu. É Escreveu que o depois que, é que, prefácio. é que tem um negócio que é o seguinte, depois que entra numa Instagram, ele tem as abinhas. Tem uma aqui ó, que fica um monte. Quando eu respondo uma vez, aí ele entra num lugar que daí eu vejo Ah, sempre. ele entra. Isso. Ah, ufa, deu certo. Então. Mas Exatamente. fica o agradecimento, mais uma vez, um agradecimento às pessoas que não puderam estar aqui. Então, a Cris Cintrão, o Edgar, Naomi, que participaram ativamente para desse livro estar aqui. Qualquer coisa que precisarem, bom, vou deixar nossos contatos aqui no chat. É, dificuldades para comprar o livro também, tá aqui o link. Siga a gente nas redes sociais. Ah, mas a gente vai estar sempre querendo fazer mais coisas juntos, né? Então, fiquem juntos também com a gente, que vai dar bom. Legal, Obrigada. gente. Obrigado. Obrigado a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. E eu queria tirar uma foto. Não Obrigada. se vão, não se vão. Vamos tirar aquela foto, Opa! né? Ó, que é isso? Então, sorriam, vamos arrumar o cabelo, passar perfume. Um, dois, três e Pix! Foi. Boa. Obrigada, gente. Legal, gente. Obrigado. Tchau, obrigada, tchau. Boa gente. noite. Tchau, Tchau, obrigada. boa noite. Se cuidem. Para quem quiser ficar